E aí pessoal, tudo jóia? Vamos fazer uma revisão rapidinha aqui para a prova. A gente vai fazer o exemplo da calculadora em Java, que foi o último exemplo que a gente viu em aula, tá bom? Ele é bom porque ele vai abordar os assuntos de estrutura sequencial, estrutura de repetição, de decisão e subprogramas, tá jóia? Basicamente o programa tem que funcionar assim: a gente vai ter um menu onde o usuário vai escolher qual é a opção que ele quer. Se ele clicar no 1 vai ser adição, 2 subtração e assim por diante, e se apertar o 5 ele vai sair, tá? Se apertar 1, por exemplo, ele vem aqui, ó, vai digitar operando 1, escrever na tela, digite operando 1, o usuário digita lá, por exemplo, 34, digite operando 2, aqui está errado, aqui é 2, foi para 20, digitou 20 e vai dar o resultado, tá? 34 mais 20 igual a 54. Tudo que está em vermelho aqui, nesse caso, esses dois números que estão em vermelho, faz parte da entrada do usuário, tá bom? E aqui vai ser o resultado do programa, beleza? Idem para a subtração, né? Faz o resultado aqui embaixo, ó, 34 menos 20, multiplicação e a divisão, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o menu, vou abrir o Eclipse, tá lá. Vamos criar uma nova classe aqui dentro do projeto. Nova classe. Chama essa classe de calculadora. Vou colocar o programa principal aqui. E vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é criar aquele menu, né? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: system.out.println. Deixa ele pensar um pouquinho aí, daqui a pouco ele aparece lá. Vamos por aqui, menu, né? Aí a gente tem, vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então a gente tem aqui as menu de opções, né? Menu de opções. Menu de opções. A gente tem então aqui adição. Adição. 2, subtração. O 3 é a multiplicação. 4, divisão. E o 5 vai sair, beleza? E aqui a gente põe de novo aqui embaixo e vamos escrever aqui, ó, digite sua opção, certo? Nesse momento, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer, então, primeira coisa, a gente tem aqui, ó, uma estrutura sequencial em Java, certo? Se a gente parar aqui, mandar salvar, mandar rodar, vamos ver o que ele faz, ó. Beleza, tá certo? Menu de opções, adição, subtração, certinho. Não vai fazer nada, o programa parou, ó, tá vendo que tá parado aqui? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ler alguma coisa do teclado. Para a gente ler o teclado, a gente tem que utilizar a classe scanner, certo? Vamos colocar um objeto aqui, criar um novo scanner com o parâmetro system.in, certo? Opa. Nesse momento, a gente vai pegar um valor do teclado, vamos por aqui, opção igual a sc.nextLine, certo? Ok, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem aqui o objeto chamado sc da classe scanner, que ele vai habilitar o nosso programa para ler alguma coisa do teclado. Tudo que é lido do teclado é uma string. Então, eu preciso criar uma outra variável do tipo string para ler isso aí do teclado, tá? Tanto é, ó, se eu escrever essa variável depois, por aqui assim, ó, certo? Ele vai ter que mostrar lá na tela, vamos ver. Calculadora, lá, digite essa opção, eu vou colocar a opção 5, opção 3, vai lá, mostrou o 3, tá? Acontece que esse 3 que ele está lendo aqui, ele não é um inteiro, certo?
a gente tem que converter esse string para um inteiro. Então a gente utiliza int, vou por aqui, vamos por aqui a opção, vamos colocar aqui teclado, certo? E aqui vamos por opção, é igual a integer, que é a classe que vai fazer a conversão de string para inteiro, tá? Então quando é string, ó, string para inteiro, tá? Então a gente tem que utilizar esse comando aqui, ó, tá? Se fosse float, teria que for aqui float, parse float e assim por diante, tá bom? Vamos deixar como inteiro, que é o que a gente precisa, certo? Muito bem. Nesse momento aqui, ele vai ter então o valor lido como inteiro, ok? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que verificar. Se ele digitou 1, ele tem que chamar adição, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão e assim por diante. Então olha só, if opção é igual a 1, lembra que o sinal de a comparação é com esses dois iguais aqui, né? If opção é igual a 1, então ele vai entrar, vamos escrever aqui, ó, system.out.println, vou por aqui assim, ó, adição, mostrando que ele entrou na adição, certo? Vamos por aqui else, if, vamos por aqui de novo, olha só, vou fazer, copiar aqui, if opção igual a 2, subtração, certo? Vamos colocar um else aqui, else, isso, if opção igual a 3, a gente tem multiplicação, certo? Ó, quando tem uma instrução só, um comando só, a gente não precisa do abre chaves, tá? Não, vou deixar aqui porque a gente aprendeu assim, não vou confundir vocês. Então aqui a gente tem também aqui, ó, deveríamos ter colocado. Então deixa eu só reescrever esse cara aqui. Então vou por aqui, else, vamos fazer assim, ó, deixar mais bonitinho e organizado, certo? If opção igual a 2, então ele vai escrever system.out.println subtração, certo? If else, aí a gente vai por aqui, ó, if opção igual a 3, melhor assim, então vamos para lá, system.out.println sub multiplicação, else, if opção igual a 4, system.out.println, por aqui divisão, beleza? Agora, e se não for? Ó, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, então só pode ser 5, né? Então else system.out.println sair, ok? Então olha só como é que ficou o programa por enquanto, esse monte de chaves aí aparecem automaticamente, tá certo? Por isso que eu falei logo no início que quando é um comando só, não precisaria nem colocar essas chaves. Outra coisa, esse monte de if aqui não tá legal não, vamos deixar assim por enquanto, mas a gente pode substituir esse monte de if por qual comando em Java? Pelo switch, né? Switch, certo? Depois vocês façam com essa opção aí. Salvei, vou mandar rodar esse negócio agora para ver se funciona. Vou digitar 1 para testar. 1, adição, funcionou. Vamos rodar de novo. Agora 2, tem que apertar a subtração. Beleza. Ó, finalizou o programa, tudo certo. Vamos rodar de novo. Vou por 3, multiplicação, tá certo. Agora vou por 4, divisão. E agora falta só
o 5 para sair. Beleza, tá perfeito. Ok? Então, ó, o que nós temos aqui? A gente tem uma estrutura sequencial, que a gente aprendeu, e a gente tem uma estrutura de decisão. Tá certo? Muito bem, o que falta a gente revisar aqui? Como faz para uma estrutura de repetição? Então, olha só, o que a gente quer repetir? Não quer repetir tudo isso aqui, ó, certo? Vamos imaginar que a gente faça uma adição. O usuário vai lá, faz a adição, aí volta para o menu, certo? Então, a gente vai sempre voltar do menu enquanto ele não digitar 5. Digitou 5, saiu. Então tá, então a gente tem que preparar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável chamada opção, que ela já está criada aqui embaixo, tá vendo? Então a gente tira esse int daqui, e esse int opção vai ser igual a 0, tá? E aqui vamos começar, ó, while opção diferente de 5, ele vai fazer isso aqui, ó. Aliás, tudo isso que está aqui, ó, até esse if, ó, certo? Isso aqui tudo ele vai fazer. Então a gente vai apertar um tab aqui, ó, e aqui a gente vai fechar esse while. O Eclipse ele é legal porque se você clicar aqui, ó, bem aqui na ponta, ele vai recolher pra gente o código, ó. Nesse caso ele recolhe aqui, certo? E aqui enquanto a gente salvar, ele pode recolher também, tá bom? Vamos ver se está certo, vamos rodar. Ele vai ficar agora num looping infinito, certo? Para a gente poder sair de fato, a gente põe um comando que eu não expliquei para vocês, que é esse cara aqui, ó, certo? Isso aqui significa dele que ele vai sair do programa, tá joia? Então vamos lá, vamos rodar. Olha lá, menu de opções, eu vou apertar 1 e apertar o Enter. Ficou lá de novo. Não dá para apagar isso? Não dá. Infelizmente não dá. Vai ficar desse jeito meio feio mesmo. Não tem problema, tá? A gente só quer fazer uma revisãozinha aqui. Número 2, vai mostrar a subtração, tá certo? Aqui é a subtração. Agora eu vou apertar o 3, multiplicação. 4, divisão. E agora 5 ele vai ter que mostrar sair e acabar o programa. Sair e acabou o programa, certo? Olha só, quando ele digita 5, ele vai sair, né? A gente não precisa testar se foi digitado 5, porque ó, ele verifica se é 1. Se não for 1, ele vai verificar se é 2. Se não for 2, ele vai verificar se é o 3. Se não for o 3, ele vai verificar se é o 4. Se não for o 4, ele só pode ter digitado 5. Ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, assim por diante. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, se eu digitar aqui 1001, ele vai sair, certo? A gente não está fazendo a validação desses dados. A gente está supondo que o usuário está digitando de uma maneira legal com a gente, tá bom? Bom, então está repetindo. Já temos aqui então uma repetição feita. Então basicamente, ó, se a gente voltar aqui na nossa apresentação, a gente viu então a estrutura sequencial de repetição, de decisão, e falta ver o subprograma. Joia. O que a gente pode fazer? A gente viu em sala que a gente pode pegar tudo isso que está aqui, ó. Acho que está aqui, deixa eu ver. Isso. Esse cara que está aqui, tudo isso, e jogar isso numa função, um subprograma que eu vou chamar ele de menu, tá? Vou jogar aqui dentro, tá certo? Então aqui dentro, ó, dentro dessa parte aqui, ó, tudo que está aqui dentro é chamado de menu e ele é um programa à parte, tá? Então dentro do programa principal, então a gente tem dois programas, ó. A gente tem um programa principal dentro dessa classe e a gente tem um programa chamado menu, tá? Muito bem. Eu vou até fechar esse menu porque a gente já sabe que ele está funcionando, né? Então olha só, eu vou vir aqui e escrever menu, que é a forma da gente chamar esse subprograma. O problema é que assim não vai dar certo, tá?
esse static aqui, ele está atrapalhando a gente. Então, para a gente poder utilizar esse menu aqui, a gente tem que copiar isso daqui para ele poder reconhecer, tá? Isso daqui vocês vão aprender mais para frente. Não é a melhor maneira de fazer esse public static void menu, mas por enquanto é assim que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, ó, o programa não tem erro, só tem um warning aqui, esse amarelinho, tá certo? O que mais? Acho que está na hora de testar. Salvei. E olha só o que vai acontecer. No programa principal, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse menu, ele vai pular para cá e vai ficar rodando aqui dentro. Tá bom? Vamos ver se funciona. Olha lá, certinho. Visualmente não tem muita diferença. O problema é que... Problema não, a característica é que agora o funcionamento é diferente. Ao invés de todo esse menu estar aqui dentro, agora ele está separado num subprograma. Tá certo? Se eu digitar 1 aqui, ó, ele vai continuar funcionando normalmente. 2, subtração. 3, multiplicação. Olha aqui, ó. 4, divisão. E 5 ele vai cair fora. Certo? Ó, não está mais executando. Ó. Tá desabilitado aqui. Certo? Perfeito, está funcionando. Agora a gente tem que fazer a parte que realmente funciona do programa, né? A parte funcional dele. Então a ideia aqui, ó, se ele digitar a opção 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a adição. Se ele digitar a opção 2, eu vou chamar subtração. Certo? Se eu digitar a opção 3, eu vou chamar a multiplicação. Certo? Se eu chamar a opção 4, vai ser a divisão. E qualquer outra opção ele vai sair. Tá? Então nem preciso colocar essa linha aqui, porque ele vai... Ó, melhor, vamos por aqui assim, ó. Deixar bem escandaloso aqui, ó. Acabou. Toin, toin, não. Toin, toin, toin. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Acabou. Tchau. Beleza? Muito bem. Então, olha só, ele está com erro aqui porque a gente precisa criar essas funções aqui. Vamos lá. Então, vamos criar a função para adição. Então, a gente pode criar em qualquer lugar aqui do programa, tá? Eu vou tirar aqui e vou... Opa, deixa eu só... Isso. Aqui eu vou escrever aqui, então, public static void adição. Tá? Então, vamos abrir aqui, vamos montar essa função aqui. Vamos fazer assim, system.out.println. Como é que a gente falou lá? Ele tem uma forma que a gente mostrou. Digite operando 1, tá? Opa. Então vai lá. Digite o operando 1. Aí nós vamos fazer o seguinte. Novamente, nós precisamos ler do teclado. Então temos que utilizar a classe scanner. SC igual a new scanner system system.in. Beleza. Você vai falar, pô, mas eu já fiz isso antes, eu preciso fazer de novo? Sim. Sim, porque é o seguinte, ó. Aquele scanner aqui, esse scanner aqui, ele nasce e morre dentro desse método aqui, ó, dessa função. Tá certo? Tá aqui onde eu estou clicando, ó. Ele não tem nada a ver com esse cara aqui, ó. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque isso aqui é chamado de escopo de variáveis. O escopo dessa variável scanner aqui é dentro do menu. Tá? E aqui, ó, o escopo desse SC aqui, que tem o mesmo nome, a gente poderia colocar aqui SCA, por exemplo, para ficar diferente. O escopo dele é dentro deste método, dessa função aqui, ó. Tá? Então vamos lá, vamos utilizar isso aqui. String, vou por aqui teclado, é igual a sk.nextLine. É isso? Certo? Isso, certinho. Bom,
Bom, operando 1 a gente vai ser um inteiro, né? Int op1 é igual a integer, vamos por float. Vou por aqui operando 1, assim ele vai fazer contas com números decimais. Float.parse float teclado, certo? Operando 1, sai fora daqui, rapaz. Operando 1 e agora vamos fazer o operando 2. Ctrl C, Ctrl V, faltou um S aqui. Digite operando 2. Então não precisamos declarar novamente o string, porque ele já colocou lá em cima. Float op2 está aqui. E agora a gente vai fazer a conta. Então vou aqui float resultado é igual a op1 mais op2, certo? E agora a gente vai fazer a saída. System.out.println, vamos escrever resultado, certo? Aí vamos por lá, system.out.print agora, e nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, op1, né? Olha só como a gente quer fazer, ó. A gente quer colocar o valor do operando 1 mais o operando 2 e o resultado. Então vou por lá, op1, agora é o seguinte, nós vamos fazer concatenações aqui nessa saída. Nós vamos juntar o valor do op1 com o caractere mais. Então esse mais aqui, ó, esse mais que está aqui é diferente desse mais que está aqui. Aqui ele está juntando este valor com o que tiver aqui dentro. Beleza. Vamos para frente. op2 concatenando ainda é igual agora aqui mais o resultado. Certo? Então vamos lá, vamos fechar esse cara aqui. E basicamente é isso. Salvamos. Ainda tem erro, porque esse subtração não está definido, nem a multiplicação, nem a divisão. Vamos já fazer isso? É a mesma coisa, né? Ó. Adição está aqui, subtração está aí, colei para multiplicação, colei para divisão. Vamos lá. Adição, subtração, op1 menos op2, aqui vai virar menos, certo? Aqui é a divisão, aqui nós vamos fazer a divisão, aqui nós vamos colocar a divisão, é multiplicação, né? Não, tudo bem. E aqui multiplicação, aí, operando aqui, papapá, tudo certinho, vamos tirar esse operador aqui, multiplicar, e aqui colocar o caractere da multiplicação. Outra coisa, a gente tem aqui, ó, adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, você percebe que a gente tem aqui adição, subtração, divisão e multiplicação. Você pode utilizar isso aqui, ó, em qualquer ordem, tá? Opa, deixa eu só copiar aqui. Olha lá. O importante é que ele esteja definido, tá certo? Vou salvar isso daqui e vamos agora testar o programa definitivamente, né? Vamos ver. Calculadora. Menu de opções. Vamos fazer uma adição aqui. 1. Digite operando 1. Vou por aqui. 34. Digite operando 2. 20. Então ele tem que escrever 34 mais 20 igual a 54. 34 mais 20 igual a 54. Ficou ruim. Certo? Então, vamos acertar isso aqui. Deixa eu sair. Acabou. Tchau. Tá vendo? Certinho. Esse print aqui que a gente tem, ele vai fazer com que o cursor não saia dessa linha depois de dela ser impressa, né? Então é o seguinte, ó, eu vou concatenar isso daqui com um caractere chamado /n, que eu já expliquei para vocês, que ele vai pular a linha, tá? Então ele vai pular duas linhas aqui.
Eu vou fazer isso para todos após o resultado. Olha lá, aqui, aqui e aqui, certo? Acho que agora vai ficar melhor, vamos ver. Vamos adicionar, a gente operando 1, vou pôr 34, operando 2, 20, 34 mais 20 é igual a 54. Por que ele colocou esse ponto zero? Porque a gente está fazendo conta com números decimais. Mas eu não digitei aqui. Não, isso daqui é um string, lembra? Quando a gente vai converter, a gente optou por usar float. Então por isso que ele tem esse ponto zero aqui, ó. Certo? Não dá para colocar com float, mas formatar ele? Dá. Só que a gente vai ter que utilizar uma outra função, tá? Então, deixa isso para lá, vamos fazer a subtração, vamos testar. Digite operando 1, 100, vou por aqui agora operando 2, 20, vai ter que dar 80. 100 menos 20 é igual a 80, legal, vamos fazer a multiplicação. Digite operando 1, 3, operando 2, 9, 3 vezes 9 é 27, tá aqui, beleza. Agora a divisão, 4, vou por aqui 9 dividido por 5, tem que dar um valor aí, 1,8, tá certo? Beleza, 5 sair e acabou o problema, tá? Pessoal, basicamente é isso, serve como uma revisão para a prova utilizando estrutura sequencial, estrutura de repetição, de decisão e subprogramas, beleza? Fico por aqui, até a próxima.